a paz do Senhor. Hoje, o Mais Que Vencedor tem o prazer de entrevistar uma mulher de Deus, ungida, abençoada, que tem feito a diferença nessa geração. Ela é uma mulher cheia de fé, que tem um testemunho tremendo e nós temos a honra de ouvi-la neste dia. Que você possa receber esta palavra em nome de Jesus. Olá, pastora, tudo bem? Olá, paz do Senhor para todos, tudo bem? Nós queremos, pastora, nessa entrevista, que você conte um pouco da sua história, como que começou a sua fé, a sua infância. Eu quero que você fale um pouco desde o início e nós vamos conversando e Deus vai trabalhando. Eu sei que coisas maravilhosas Deus tem para falar conosco através da sua história. Então, os meus pais, me abandonaram e cada um foi doado para uma família. Eu fui doado para uma família da qual eu passei uma época com a minha avó, que eu aprendi a chamar de mãe. E era uma mulher exemplar, uma mulher de fé, uma mulher que me levou para a igreja para conhecer os caminhos do Senhor. E lá ela orava muito comigo. E desde já, Deus falava já, que tinha um projeto sobre a minha vida. Só que eu era muito criança e não entendia. E aí o tempo foi passando. Quando a minha mãe casou, eu fui morar com ela. E aí passei uma época com ela, lá. Sua mãe adotiva. Minha mãe adotiva. E aí foi quando eu entrei na adolescência, me afastei, engravidei, E quando eu passei o processo de ganhar essa criança, eu passei na beira da morte. Eu quase morri. E lá eu fiz um voto com o Senhor. Se verdadeiramente Ele tinha um projeto na minha vida, que Ele me desse livramento daquela morte, eu ia fazer a obra dEle, enquanto vida eu tivesse. E Ele me livrou da morte. Pastora Rose, eu quero que você conte pra gente como que foi que você veio para Palmas, como que Deus te trouxe para essa cidade. O Senhor, Ele usava muitos vasos para falar comigo. Sempre teve esse mistério sobre a minha vida. E aí Ele falou que eu viria para Palmas, que tinha uma grande obra na minha vida aqui em Palmas. E aí eu aceitei e vim. E fui morar aonde hoje é a igreja. E lá passei muitos vales com os meus filhos. Porque lá era um lugar muito difícil. Não tinha vizinhos, era subindo para o monte. Então era cheio de mato. A minha casa não tinha segurança, porque a minha segurança era o Senhor. E foi um período muito difícil. Um período muito difícil em todas as áreas, financeiramente, espiritualmente, mas foi lá que eu cresci. Sim, pastora, eu quero falar um pouco sobre o Ministério de Oração, porque eu sou sua amiga há tantos anos, que nós já estamos juntas, e assim, nós oramos muito ali naquele lugar, porque eu sou testemunha do tamanho da obra que Deus fez na sua vida naquele lugar, porque no período do lançamento do meu livro, você me ajudou muito ali orando comigo, muitas madrugadas, eu me lembro de muitas madrugadas que nós orávamos, e essa questão da madrugada, você sempre teve um chamado de Deus para buscar Deus nas madrugadas. Então, assim, o seu ministério de oração, ele é muito forte. Eu me lembro que muitas vezes eu acordava à noite, antes da gente começar a orar, você já estava lá fora, clamando a Deus naquele quintal. Às vezes nem lua não tinha, muito escuro, mas você ali determinando a vitória, acreditando no milagre. Então, assim, eu vejo que Deus tem um chamado na questão da oração. E assim, você tem um dom para orar. Quero que você fale um pouco sobre essa questão, como que foi que Deus te levou para orar assim, dessa forma, com tanta convicção, porque eu sei que muitas pessoas viram o resultado da sua oração. Então, fale um pouco do seu ministério de oração naquele lugar. O meu ministério de oração começou lá atrás, já com a minha avó, Sim. Então, ela orava muito e ela me ensinou isso. Então, o Senhor, Ele me chamou com um chamado forte para orar. Sim. E quantas vezes, no meio dos vales, das dificuldades, eu venci pelo poder da oração. Como eu morava num lugar muito difícil, muito perigoso, o Senhor me levantava para estar marchando naquele lugar.
E o Senhor me encorajava naquele lugar. E quanto mais eu orava, Ele me dava mais, eu tive mais força para buscar mais a Ele. E as respostas vinham. Não tinha nada que eu pedisse para Deus e Ele me entregava na oração. Porque assim, o dom de orar está dentro de mim. Sim, é verdade, pastora. E assim, quando nós nos conhecemos ali, naquele tempo difícil, mas eu vi assim que havia uma autoridade para orar sobre a sua vida, havia uma autoridade de guerrear, porque Deus já te levantou para ser guerreira. E nessa questão da oração, foi aí que Deus te despertou para o ministério pastoral? Como que foi que entrou essa questão do ministério pastoral? Porque através da oração as pessoas se aproximaram, as pessoas te conheceram através do ministério profético, porque Deus sempre te usou muito para falar, né, através de profecia. Então, assim, a oração levou ao ministério profético e a profecia levou ao ministério pastoral. Como que foi que as pessoas começaram a se aproximar e começaram ali a estar recebendo oração e Deus te usando? Como foi esse processo até você estar ali pastoreando naquele lugar? Quando eu orava muito ali, naquele lugar, e o Senhor ele falava muito comigo, que tinha uma obra muito grande naquele lugar. E aí as pessoas me procuravam muito. E aquilo ali começou a despertar o chamado pastoral. E aí o Senhor começou a falar para mim que ia me entregar um povo. Até eu aceitar esse chamado que não é fácil. Então eu aceitei esse chamado. E vi realmente e provei que o Senhor tinha um chamado pastoral sobre a minha vida. É verdade. E pastor, e assim, uma coisa que eu quero que você fale também, o início, como que começou ali? A igreja veio um pouco depois, mas você começou debaixo de um pé de caju, os cultos. Como que foi que aconteceu a questão das pessoas irem, você convidava as pessoas, você colocou anúncio na rua, como que foi? Ou Deus foi tocando nas pessoas e elas foram indo lá na igreja? O mistério começou debaixo de um pé de caju. O Senhor falou comigo numa madrugada que era chegada a hora e que era para mim tomar a posição desse chamado. Esse chamado, eu acredito que eu passei muitos vales de perseguição, a da qual eu agarrei a voz que o Senhor me falou, né, com toda a segurança e convicção que realmente o Senhor tinha me chamado. E a gente começou eu comecei com os meus filhos, debaixo do pé de caju, e fui orando e ministrando e fazendo os cultos nas quartas-feiras. Inclusive o culto assim forte é nas quartas-feiras, que é o culto de libertação. E as pessoas iam passando, ia vindo, e o Senhor me prometeu também que ia trazer um povo. E o Senhor trouxe esse povo. É verdade. E eu vejo, pastor, assim, que quando a gente ia lá, a gente sempre estava conversando, e aquele lugar ele encheu, né? Aquele quintal ali na frente da sua casa, ele encheu de uma forma que não estava cabendo mais ali. E tantos carros que estacionavam no caminho, na subida para o monte, que estava difícil a travessia, né? Então, assim, Deus te honrou ali daquela forma. Deus te abençoou ali, naquele lugar simples, mas ali começou uma nova fase na sua vida. Então, ali Deus já começou a preparar a sua igreja. Então, como foi a construção da igreja? Quanto tempo demorou para você levantar aquela igreja? Eu fiz uma prova com o nosso Deus. Eu falei, Senhor, se verdadeiramente a voz que o Senhor falou para mim, abrir os cultos aqui, eu quero a prova, o tempo. E o Senhor falou para mim que ia trazer um povo, que ia prosperar o povo, para a gente levantar a obra do Senhor. E em pouco tempo, antes de um ano, a gente levantou a igreja do Senhor. Estamos ali para adorar a Ele. Amém. Eu fiz uma prova com o nosso Deus, né? Se verdadeiramente Ele tinha me chamado para aquela obra, eu queria o templo, a casa do Senhor. Em menos de um ano, o Senhor levantou o templo. Estamos ali adorando o nosso Deus. Glória a Deus. Pastor, eu quero que você deixe uma palavra para as pessoas que acompanham o nosso canal e que está passando por dificuldades, por provações, porque você tem uma história muito bonita, você tem uma história de vida que fortalece a fé dos outros cristãos, porque você foi abandonada pela sua mãe, foi abandonada pelo seu pai,
mas nada disso te impediu de você servir a Deus, de você trilhar o caminho do Senhor. Então eu quero que você deixe uma palavra para as pessoas que talvez hoje estão passando dificuldades, foram abandonados na sua infância, não foram criados pelos seus pais verdadeiros, ou passou qualquer dificuldade na vida e que precisa hoje ouvir algo da parte de Deus. Então, o que você pode falar para essas pessoas para deixar a fé delas fortalecida? A palavra-chave que eu deixo para todos vocês é não desistir do seu chamado. Não desista daquilo que o Senhor te entregou, daquilo que o Senhor te chamou, por mais que você está sendo provado, por mais que você foi abandonado, mas não desista, vá em frente, siga aquilo que o Senhor tem falado contigo e você vai vencer, porque eu me sinto uma vencedora e o Senhor grandes coisas fez na minha vida e eu profetizo sobre a tua vida, que o que Ele fez na minha vida vai fazer na tua vida. Amém, irmãos? Nós já estamos terminando e eu quero agradecer, pastora Rose, por você ter dado essa entrevista, falado conosco um pouco da sua história e que você possa continuar com aquele trabalho ali no sábado, no domingo, nas quartas, nas campanhas, nos propósitos e que Deus venha te honrar. Porque cada pessoa que nós estamos entrevistando, nós sempre falamos uma palavra de Deus. E a palavra do Senhor para você nesse dia de hoje é que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. Que esse ministério que Deus confiou nas suas mãos, ele venha crescer, ele venha alcançar as pessoas de Palmas, ele venha fazer a diferença nessa cidade e que ali não venha caber, aquele tempo não venha caber de pessoas com ministério e que a bênção, a prosperidade financeira e espiritual esteja sobre a sua vida. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Deixe o seu curtir, compartilhe o nosso canal e até a próxima.